Olá pessoal, beleza? Primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade que vocês estão me dando, da comunidade agilidade.org. Não reparem na minha voz, eu estou realmente muito gripado. E eu quero falar sobre uma coisa que tem acontecido bastante entre equipes, né? São dores. Todo mundo concorda que a gente tem uma dor atual que seria a comunicação. No caso, a falta dela. Na verdade, a comunicação é uma dor que o mundo inteiro está tendo. Então, a gente tem vários tipos de problemas. Problemas com o cliente que não entende de determinada coisa. Problema com a equipe que não entende sobre agilidade, sobre o mindset. Então, nisso, o nome dessa palestra, essa talk, vai ser Cultivando uma Mentalidade Ágil. O que eu fiz? A ideia é pegar um mindset ágil. Eu peguei também o PNL, que é a Programação Neurolinguística, e o CNV, né, que é a Comunicação Não Violenta. Juntei esses três para poder fazer algumas coisas que são fatores importantes que tem que ter um agilista. Então, esses 8 fatores importantes sobre um agilista são esses 8 que está descrito aí na tela. Eu transcrevi esses 8 também valores que o agilista tem em forma de desenho. Então o que acontece? Cada um desses itens ele tem junto um subitem ou alguns subitens desse item. No caso, o agilista promove uma conscientização. Então vou explicar cada um desses em forma tem um desenho e vou destrinchar o desenho e vou colocar isso daí porque como eu falei, nós temos, acho que todo mundo concorda que hoje nós temos uma dor hoje, que é o cliente que não entende alguma coisa do que é falado sobre agilidade, o cliente que ele quer go horsing, a equipe não entende o que é sobre agilidade, sobre os valores do Scrum. Ou a pessoa nova chega, ele vem com uma cultura diferente de outra empresa e não consegue entender aquilo que você quer passar. Então, com essas 8 habilidades, vamos dizer assim, né, você vai conseguir realmente conversar com o seu cliente, conversar com a sua equipe, ter valores que vai agregar para você conseguir convencer de uma forma melhor. Então, naqueles 8 desenhos que eu mostrei, estão descritos nessa forma, que são esse desenho aqui, são 8 passos. Então, eu vou destrinchar cada um desses passos aqui. Aí vocês vão entender. Depois, quem quiser esse material, quem quiser esse desenho, quem quiser repassar o PowerPoint, eu tenho esse PowerPoint aqui, eu posso disponibilizar para vocês. Quem quiser, eu posso repassar isso, vocês podem depois estar passando isso para a equipe ou numa talk dentro da empresa de vocês, entendeu? Como eu só tenho meia hora, então eu vou ter que falar de uma forma sucinta, porque essa palestra, essa talk, ela demora 1 hora, tá? Mas vocês vão entender direitinho. Então vamos lá. Qual é o objetivo? Porque a parte mais difícil de sofrer uma transformação ágil é poder implementar a mentalidade ágil. E essa mentalidade, ela começa com pequenos detalhes, não com, vamos dizer, né, um big framework, uma metodologia grande. Na verdade, esses pequenos pedaços são aqueles 8 que eu coloquei, né? São os treinadores ágeis. Depois eu vou explicar sobre esses treinadores ágeis. Com esses skills, que são aquelas 8 complementares, que elas juntas, ela transforma nessa grande missão, que é transformar a empresa. E o sucesso, ele é algo construído de forma empírica, coletiva e colaborativa. Se a equipe não estiver engajada nesse mesmo intuito, nada disso vai dar certo. Então a empresa precisa comprar a ideia. Mas essas habilidades, tenho certeza que dentro da empresa, dentro do seu time, com o cliente, dá para realmente você usar uma dessas 8 em determinadas situações que vão surgir no dia a dia. E a pessoa vai conseguir sim passar alguma coisa para o cliente ali. E o cliente vai gostar disso. O que seria um treinador ágil?
Treinador ágil pode ser, eu não vou colocar aqui, um Agile Coach. Não quero colocar essa nomenclatura. Um treinador ágil pode ser o Agile Coach, pode ser um Scrum Master, pode ser um PO, pode ser um gerente de projetos Agile, pode ser um Enterprise Agile Coach e por aí vai. Então todas essas pessoas, e outros papéis também tem, essas pessoas podem ser um treinador dentro da empresa, dentro da equipe e também dentro do cliente, caso essa pessoa esteja alocada no cliente. Primeiro passo dessa habilidade. Um agilista promove a conscientização. Aí, como eu falei, aquele desenho destrinchei em 8 pedaços. Então, raramente você começa com uma abordagem Big Bang, né? Você não vai começar já a falar, vamos colocar tal framework, não. Primeiro a gente vai observar. Primeiro você observa onde que estão as falhas, o que está acontecendo, onde que está o furo, onde que não está avançando, onde que não está progredindo. Então você vai analisar o problema. Analisando o problema, você consegue encontrar uma solução para esse problema. Isso já é um fator super interessante. Então você falando com as diferentes partes interessadas para obter uma visão holística do problema. Então você vai conversar com outras pessoas da equipe, líder técnico, QA, algum gerente, CTO da empresa. Então você vai pegar todas as pessoas, você vai pegar essas dores que eles estão sentindo e você vai conseguir mapear o que você deve fazer. Então essa é a primeira parte. Você precisa conhecer também outros métodos ágeis para você ter um tipo de julgamento. Não adianta você só saber Scrum. Tem que saber Lean, um exemplo. Tem que saber também de Kanban, Safe, Less e por aí vai. Então você vai pegar cada um desses, o que ele tem de melhor, e você pode aplicar conforme a tua realidade hoje dentro da empresa. Entendeu? Um agilista, ele define também o sucesso. Também faz isso. Ele sempre embarcará em uma jornada de treinamento e liderança. O que significa? Sempre vai ter que estar ajudando a equipe com coaching, fazendo mentoring, ajudando a pessoa até na parte pessoal. Às vezes a pessoa quer, eu não quero mais ficar nessa profissão, quero uma outra profissão. Então o nosso papel também é ajudar, incentivar essas pessoas a encontrar o caminho correto que elas precisam, né? Assegurar o alinhamento com a visão e os valores da empresa. Muitas pessoas eu tenho visto na comunidade que as pessoas reclamam bastante sobre a minha equipe não tem engajado com o que a empresa ela tem pregado, entendeu? Então você repassando somente na retro sobre os valores da empresa, os valores da agilidade, do mindset ágil, então você consegue sempre colocar isso daí em alerta para a pessoa, sempre isso em alerta. É isso que vai definir também o sucesso. Essa visão, esses valores aí, é que vai definir o sucesso. Um agilista dá um passo por vez. Eu sempre gosto de comentar sobre a história da tartaruga e da lebre. Então, você comparando isso com o nosso mundo, na verdade nós somos a tartaruga. O processo ele é lento. Só que contudo, essa progressão ela é contínua. Mesmo se errar faz parte do processo. O que vai acontecer? Você erra, a pessoa erra, a equipe vai errar e você consegue mudar aquela situação de erro para acerto. O que acontece em muitas empresas tem um erro e aquele erro persiste por meses até anos. O que acontece? Aquelas pessoas, elas acabam saindo da empresa pelo fato do processo da empresa não ser legal. Às vezes não é nem a empresa, às vezes é o gerente imediato dessa pessoa. Então, que esse gerente imediato dessa pessoa não ter esses valores, não compreender isso, errar sempre e não conseguir corrigir determinado fato, o que acontece? A pessoa acaba saindo da equipe, acaba saindo da empresa. Então, no Mindset Ágil, o que acontece? A gente vê qual é o problema, a gente vê a causa raiz do problema, e a gente vê o diagnóstico, consegue compreender onde tem que acertar. Então, errou de novo? Não tem problema.
Na terceira vez você vai lá e você vai junto com a equipe, junto com o seu líder, vai conseguir fazer uma correção para aquilo não acontecer mais. Isso traz um conforto para a equipe, para a empresa também, porque a equipe vai começar a falar, puxa, aquele problema que estava há anos, entrou essa pessoa e agora não está mais postergando esse problema agora não existe mais. Então isso traz certo conforto para a equipe, um certo conforto também, traz mais maturidade para a equipe também. Então você mantém mais as pessoas concentradas. Essa concentração é interessante porque você consegue deixar as pessoas mais unidas. Então você consegue tirar a equipe do single skill e você consegue colocar ela no multi-skill. Então você consegue equilibrar isso daí. Às vezes a pessoa não consegue passar o que ela sabe, às vezes não porque ela não quer, porque ela está com medo de perder o cargo dela. Às vezes é simplesmente o fato que ela não tem tempo. Então você vai conseguir fazer com que gere tempo para essas pessoas, para a equipe. Você vai garantir também garante hábitos e cultura antes de incorporar a próxima equipe. Então você tem essa equipe e você consegue depois deixar ela alinhada, tudo bonitinho, certinho. Daí você vai para uma próxima equipe e você consegue colocar esses mesmos valores, velocidade, sair do single skill e para o multi-skill para aquela próxima equipe. Ou um próximo projeto. Você está no próximo projeto, acabou o projeto, está no próximo. E você consegue pegar todas essas vantagens, essas habilidades, concentração, toda essa cultura da empresa, fica mais fácil de você conseguir conversar com o cliente, caso for o mesmo cliente, né, mas um próximo projeto, ou então um cliente diferente. Você já está, vamos dizer, cascudo, né? Então você já consegue adquirir essa habilidade do próximo cliente entender isso daí. Uma coisa que eu vejo bastante nesse passo a passo, muito cliente ele quer go horse, ou senão às vezes, além do go horse, ele quer pegar uma tarefa, uma história e quer colocar para determinado desenvolvedor. Isso não existe. Então esse treinamento ágil, esse passo a passo, você pode também colocar um tipo de treinamento e você levar até o seu cliente. Pode ser um treinamento de uma talk de 1 hora com o seu cliente. Então você, nessa concentração tudo, você consegue mudar a história, mudar o jogo do que aquilo estava prejudicando a equipe. Porque go horse fica muito ruim. Então o cliente, ele vê das vantagens de você ter um mindset ágil, de você usar agilidade. Então ele vai ver, puxa, isso aí eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Dessa forma, eu consigo alcançar meu objetivo. Da outra forma que eu estava, eu não vou conseguir alcançar. Então esse é um passo a passo. Um agilista, ele persevera. Essa parte é muito interessante porque muita gente acaba desistindo. Você perseverando, você acaba também adquirindo resiliência, tá? A coisa vai ficar difícil, como está ali, vai ficar difícil. Mas você vai adquirindo, como eu falei, você juntando o PNL, Programação Neurolinguística, o CNV, Comunicação não violenta, você consegue adquirir um conhecimento grande do problema das pessoas, do problema do projeto, e você consegue ter uma calma, você não vai ficar desesperado, você consegue ter uma visão maior. Então, que é a única coisa com a qual você pode ter certeza quando se embarca em uma transformação ágil é que vai ter obstáculos. Então você pode ter vários tipos de obstáculos, até mesmo do seu gerente imediato, de não querer absorver aquilo que você quer de mudança, que você acha que vai ser... Acha não, você tem certeza, que a gente não pode achar, mas tem que ter certeza que vai mudar as coisas dentro da empresa. Mas se você mostrar, mas não é o que fala, é como a gente fala que faz a diferença. Esse como a gente fala, mostrar para o nosso gerente imediato, para o cliente, para a equipe, como vai ser aquela mudança, então isso vai avançando. Então, fiquem cientes, pessoal, que vai ficar difícil, Vai ter também obstáculos. Então, garantir que a organização atenda seus marcos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Mesmo quando fica difícil, que vai ficar difícil, não vou falar para vocês que vai ser fácil, que vai ser um caminho aberto, um mar de rosas. E é bom que tenha essa dificuldade, na verdade. Nesse caos todo, é onde a gente consegue adquirir mais resiliência, consegue ter mais concentração,
a gente consegue ver um resultado maior, entendeu? Isso é bom até para a nossa vida pessoal também, no nosso dia a dia. E não adianta nada você também ficar só no mindset ágil, estudar o mindset ágil, que legal, os valores, o PNL, nossa, que bonito, o CNV, ver todas essas coisas e outras práticas mais, como o Lean também, tem bastante coisa interessante, mas você não ficar só no papel, só na leitura. Se você não colocar essas coisas em prática, você não vai conseguir adquirir um certo conhecimento para você passar para o seu time. Então, essas partes difíceis, esses obstáculos, vai ser bom para até no dia a dia, como eu falei. Tendo um problema pessoal seu, você vai conseguir adquirir um conhecimento, uma forma de interpretar esse problema diferente e você atacar ele de uma outra forma. Mas é quando as coisas começam a falhar que você pode ver a coragem e a integridade. Então começa a falhar essas coisas, você começa a ver que você tem uma coragem que você não sabia que tinha essa coragem. Você tinha essa integridade. Então você fala, puxa, eu tenho uma certa coragem de falar certas coisas agora, não sabia que eu tinha isso. Então você vai fazendo uma, duas vezes, na terceira vez vai ficando cada vez mais fácil isso daí. Um agilista ajuda você a ganhar uma perspectiva diferente. Isso é muito interessante. Então, o que acontece? O agilista, ele faz as perguntas certas para ajudar a ter uma perspectiva diferente. Eu gosto de usar sempre os 5 porquês. A pessoa está com um problema, ela começa a gritar alguma coisa, então você vai perguntar para a pessoa, por que você está com esse X problema? Ela vai falar o porquê. Aí você vai fazer uma outra pergunta em cima daquilo que ela respondeu. Uma terceira pergunta, uma quarta pergunta, uma quinta pergunta, às vezes até não precisa chegar na quinta, mas na terceira, dependendo da situação, você já consegue ver qual é o problema raiz daquilo. A própria pessoa, é interessante você responder uma pergunta com outra pergunta nesse caso. Então você vai fazer a pessoa pensar. Então ela vai analisar e falar, puxa, é verdade, meu problema não é esse primeiro que eu falei para essa pessoa. O meu problema na verdade é esse. Agora eu estou chegando no meu verdadeiro problema. Então quem quiser depois entender os 5 porquês, é uma prática Lean, então vocês vão atrás. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante você colocar isso em prática. Então esses 5 porquês dá uma perspectiva diferente para a pessoa. Então essa pessoa vai começar a falar, puxa, legal. Aquilo que eu achei que era problema não é. Desculpa, pessoal. Em vez disso, você vai começar a mostrar possibilidades para essa pessoa. Em seguida, faz perguntas que ajudarão a encontrar a sua própria solução. Então a própria pessoa vai pensar e falar, ah, tá, essa solução é dessa forma. Conforme vai passando, existem 3 tipos de gerenciamento. Tem aquele gerenciamento que você tem que ser mais amigo da pessoa, tem aquele gerenciamento que você tem que delegar algumas coisas para a pessoa e você ser mais incisivo, mais firme. Então, uma hora do dia ou algum momento você vai ter que usar uma dessas 3 tipos de gerência, entendeu? Então, uma dessas tipos de gerências, você aprende isso no coaching, você vai mostrar para ela com essas perguntas, essa possibilidade. Então, com essa possibilidade, a pessoa vai encontrar a sua própria solução. E essa pessoa vai encontrar possibilidades, é muito interessante, que ela vai começar a ajudar com a equipe com outras ideias. Porque ela vai começar, antes de fazer perguntas ou ficar nervosa, isso é interessante, isso eu já coloquei em prática várias vezes. Ela vai pensar, vai raciocinar, vai fazer essa pergunta para ela a si mesma, vai desenhar, vai escrever, entendeu? E ela vai raciocinar e vai trazer certas soluções para a equipe. Então, você vendo que vai mudando a situação da pessoa para a equipe. Você começa a ganhar a pessoa para si também, né? Você mostrando essa perspectiva diferente. Um agilista apoia em vez de sufocar. Eu já vi várias pessoas, só voltando aqui, eu já vi várias pessoas falando, puxa, mas eu não tenho voz ativa na minha equipe, ou o coach, ou a pessoa que é meu líder, ele não deixa eu me sufoca, ele não deixa eu fazer determinada coisa, ajudar a equipe,
ele quer go horse. Então essa pessoa ela está totalmente desconectada do que significa ser um agilista, do que é o mindset ágil, tá? Então o que acontece? Essa pessoa não diz o que você tem que fazer, mas também não vai deixar você sozinho para combater o problema, entendeu? Isso é muito interessante. Essa pessoa, o agilista, ela tem que encontrar o equilíbrio perfeito para permitir que você cresça, entendeu? Garantindo que você tenha todo o suporte. Então, tá vendo? Cada um desses 8 itens, ele vem junto agregado sub-itens. A gente tem que trabalhar também esses sub-itens. Então, que apoiar em vez de sufocar. Então, você vai ter que suportar, dar suporte, não suportar a pessoa, mas dar suporte para essa pessoa. Você tem que fazer de uma forma, permitir que essa pessoa cresça também. Não dar tudo na mão, mastigadinho, mas também você não pode deixar essa pessoa sozinha. Você tem que encontrar esse equilíbrio. Esse é o equilíbrio perfeito. Como eu falei, no dia a dia, você conversando com a equipe, você tendo talk com o seu gerente, com outras equipes dentro da empresa, você vai conseguir pegar conhecimento de outras pessoas e você vai conseguir passar também conhecimento. Então, até situações difíceis vai ser interessante, porque você vai adquirir conhecimento, vai adquirir mais sabedoria e vai saber o que você tem que fazer em determinadas situações. Então, você vai ter que apoiar em vez de sufocar. Sempre conduza dessa forma. Um agilista, ele é compassivo e justo. Ser justo é interessante, porque o agilista, isso é muito legal. Essa forma de você sempre querer ajudar as pessoas, de fazer coach, fazer mentoring, você acaba adquirindo uma certa... você escuta mais as pessoas, então você acaba sendo mais compassivo e justo automaticamente. Então você consegue julgar cada situação. Depois você avalia cuidadosamente em diferentes perspectivas. O agilista ele não vai pegar aquela situação e vai falar, não, essa pessoa está com razão. Você tem que escutar os dois lados. Se tem uma pessoa reclamando, você tem que escutar o outro lado também, para você poder entender. Uma outra forma também que o coach prega, que é legal, é você conversar com outras pessoas de outros departamentos, perguntar sobre aquela pessoa, fulano de tal, o que você pode me falar sobre essa pessoa? Falar, essa pessoa é boa, tal. Você vai conversar com outra pessoa de outro departamento. Não, essa pessoa é gente fina. Então aquela pessoa que estava reclamando, essa pessoa é chata, pega no meu pé, você vai falar, então essa pessoa está mentindo, ou essa pessoa está querendo prejudicar ela, ou preciso entender melhor. Então você avaliando cada situação, pegando também o feedback de outras pessoas, você vai ter um julgamento real daquela pessoa ou daquela situação. E a gente tem que entender também uma coisa, as pessoas têm bons e maus dias, e nem todos são iguais. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa não vai acordar na equipe e vai falar assim, hoje eu vou ferrar com a vida do Oscar. Não, ninguém acorda dessa forma. Então você tem que entender por que aquela pessoa chegou nervosa, por que aquela pessoa não te cumprimentou, quando você estendeu a mão, ela tirou a mão. Às vezes teve um problema pessoal, problema financeiro, seja lá qual for o problema dessa pessoa. Então você vai avaliar essa pessoa, que tipo de problema que essa pessoa teve. E não simplesmente falar, essa pessoa não quis falar comigo, me agrediu verbalmente, então vou mandar essa pessoa embora, eu vou queimar essa pessoa. Não, você tem que ser justo e compassivo. Aí é a hora que você tem que pegar o PNL e outras práticas e colocar em ação. Então você tem que entender, conversa com essa pessoa, senta com ela. Você sentando com ela, entendendo o problema dela, às vezes até você consegue ajudar no problema dela, seja dentro da empresa ou pessoal. Você consegue trazer essa pessoa para perto de você. E você trazendo essa pessoa para perto de você, você consegue ganhar também o restante da equipe. Que essa pessoa fala, puxa, eu estava com tal problema, e o Oscar, de vez de, sei lá, dar uma bronca, eu merecia ser mandado embora, dar uma bronca, ele simplesmente compreendeu o meu problema e foi legal comigo. Então, essas boas notícias vão se espalhar.
Então ele vai espalhar para outras pessoas. Você vai achar uma coisa muito interessante. Isso vai espalhar para outras pessoas. Você vai vendo pessoas de outras equipes, de outros setores, cumprimentando você de uma outra forma. Por que essa pessoa te cumprimentou de uma outra forma, com mais entusiasmo? Porque aquela pessoa que você ajudou acabou falando com ela, seja na hora do café ou em outro momento, na hora do almoço. Falou de você para ela. E nisso daí, você começa a ganhar mais pessoas também. Então, o que acontece? Aconteceu comigo essa situação. Então, eu acabei dando fazendo uma talk em outros setores dentro da empresa, que era um setor que não tinha nada a ver com software. Era um setor de hardware, certificação e automotivo. Esses 3 setores. Acabei adquirindo conhecimento com essas pessoas e acabei dando um mini curso de Mindset Ágil e de Scrum, para essas pessoas poderem usarem nesses setores. Então isso é muito interessante, isso é muito legal, você ser justo e compassivo. E sempre entender que nem todos são iguais. Uma pessoa é mais brava, outra pessoa é mais compassiva, outra é mais brincalhona. Você tem que entender cada uma dessas pessoas e tratar cada uma dessas pessoas de uma forma... são iguais. Mas na hora de falar, você pode usar com algumas habilidades, falar com cada pessoa de uma forma diferente. Um agilista nunca para de aprender. Essa é a última. Isso é muito interessante. Você não pode continuar melhorando, ou como diz o manifesto, né, descobrindo maneiras melhores para fazer as coisas, se não continuar aprendendo. A gente tem que continuar aprendendo com as pessoas, continuar aprendendo com erro, continuar aprendendo também com nossos líderes, em cursos de agilidade e outros tipos de cursos também sobre liderança. Essa aprendizagem é o que vai fazer a gente capacitar a gente melhor para cada situação. Cada vez mais vai surgir situações diferentes que você às vezes não vai saber. Então você pergunta para outras pessoas que já passaram por aquilo. A comunidade, tem várias comunidades também no WhatsApp, no Telegram, no Slack, que pode nos ajudar, entendeu? Vou colocar também que pode nos ajudar também. Até com cursos, existem vários cursos de graças também, o PMI também, o PMI ajuda. Tem várias talks lá que são de graça, e também isso ajuda bastante. Então, continuar aprendendo, nunca para de aprender. Então, isso daí é uma das premissas, uma das coisas que o agilista ele tem que ter. Beleza, pessoal? Acho que já deu meia hora certinho aí, acho que 29 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E quem tiver qualquer dúvida sobre cursos, eu tenho bastante coisa lá comigo, sobre framework, sobre LESS, seja o Mindset Ágil, PNL, o Comunicação Não Violenta, pode falar comigo que eu tenho material, eu vou responder todas as perguntas no Slack, no YouTube, posso mandar também esse material aqui para vocês também, esse PowerPoint. Beleza, pessoal? Obrigado pela oportunidade, espero que seja de ajuda essa talk, beleza? Valeu, obrigado.